Olá pessoal, vamos a mais uma aula do capítulo 8. Estamos falando sobre o potencial periódico fraco e agora nós vamos falar sobre a superfície de Fermi. Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre a forma qualitativa de montar a estrutura de bandas, né, de energia de um sólido. Agora, de uma maneira geral, a estrutura de bandas, mesmo sob a ação de um potencial periódico fraco, como a gente viu, ele é bem complicado, né? Então bastante complexa, com muitos detalhes. E às vezes a gente não precisa saber toda a estrutura de bandas, mas como nós vamos ver nos capítulos seguintes, e a gente já dá para inferir um pouquinho do modelo de Sommerfeld, é importante aqueles elétrons que estão próximos, né, com energias próximas da energia de Fermi, que são esses que vão, na verdade, sentir mais o efeito da temperatura, né, dos efeitos de temperatura, de campo elétrico, enfim, de interação com o ambiente externo. Então, às vezes, é mais importante a gente saber como é a superfície de Fermi, em que local ela está, qual é o formato e o comportamento das bandas de energia nas proximidades da energia de Fermi, né? Então, para obter a superfície de Fermi, no caso de um potencial fraco, a ideia é fazer como a gente vem fazendo nesse capítulo, ou seja, se o potencial é um potencial periódico fraco, a gente parte da ideia do elétron livre e introduz o potencial fraco como correções. Então, para os elétrons livres, a superfície de Fermi a gente já viu no capítulo de Sommerfeld, que é uma esfera de raio KF, né? Isso centrada em K igual a zero, né? O estado K igual a zero, a origem, é uma solução para o problema do potencial periódico, né? Enfim, então a gente teria uma superfície. Aí, o que a gente faz então? Essa esfera de Fermi, ou seja, essa superfície de Fermi idealizada das partículas livres, eventualmente cruzará planos de Bragg. Por exemplo, se a energia de Fermi está maior do que, ou o KF, né, por exemplo, é maior do que o K, que corresponderia à primeira zona de Brillouin, né, ou seja, os estados que eu vou ocupar estariam além da primeira zona de Brillouin, eventualmente a gente vai cruzar determinados planos de Bragg. E se a gente cruza os planos de Bragg, o que a gente já sabe do efeito do potencial periódico fraco? Na região de intersecção dos planos de Bragg, as bandas de energia elas são distorcidas, né, pela presença do potencial fraco, né? Então aqui a gente tem esquematicamente seria uma projeção, né, no plano, imaginando uma superfície de esférica da partícula livre, e vamos imaginar que aqui, né, tem um determinado plano de Bragg e essa superfície então cruza esse plano de Bragg. O que vai acontecer é que próximo então aqui do plano de Bragg, a superfície, ao invés de ser uma esfera perfeita, ela se distorce, né, de um lado e do outro, então abrindo aqui o gap que a gente viu no modelinho unidimensional. Então aqui a gente já está extrapolando qualitativamente aquilo que a gente viu então nas aulas anteriores. Se a esfera passar próximo de vários planos de Bragg, o que significaria que eu teria mais de um K, né? Mais de um Kzão da rede recíproca em que as energias são próximas. Na verdade, a gente precisaria reolhar, né? Então, eu teria que voltar, por exemplo, para o problema unidimensional e imaginar que a gente tem 2, mas tem 3, 4, né? Então, o sistema vai ficando mais complexo. É claro que a deformação que a esfera vai sofrer, né? Ou o efeito do potencial periódico vai introduzir correções um pouco mais complexas, então, nessa região em torno dos planos de Bragg.
Após a gente incluir as distorções, então, de todos os planos de Bragg, a superfície de Fermi é representada no esquema de zonas estendidas por uma esfera cheia de fratura. Então, no fundo, o que era uma esfera vira um monte de pedaço quebrado em cada lugar que a gente teve um plano de Bragg cortando, né? Para representar a porção da superfície de Fermi que vem de diferentes bandas, né, no esquema das zonas repetidas, a gente desenha a esfera de Fermi da partícula livre em torno de todos os pontos K da rede recíproca e repete esse procedimento. Agora, o que é mais interessante é obter a esfera, a superfície de Fermi no esquema de zonas reduzidas, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que transladar tudo que estiver fora da primeira zona de Brillouin para dentro, então, da primeira zona de Brillouin, representando, então, todos os estados possíveis sem duplicação, como a gente já viu, né? Para isso, então, qualitativamente, nós vamos usar a ideia de Wigner-Seitz para construção da célula primitiva, que no caso da rede recíproca é a zona de Brillouin, ou a construção de células de Wigner-Seitz. Não precisa necessariamente ser a célula primitiva, né? A primeira zona de Brillouin é formada por todos os pontos, a gente já comentou isso numa aula anterior, que estão para o caso dimensional e também vale para o caso em 3 dimensões. Então, todos os pontos que estão mais próximos de K igual a 0 do que qualquer outro, né? Do que quaisquer outros, né? E lembrando aqui, né, a construção de Wigner-Seitz, a gente pega, imaginando que isso aqui é a rede recíproca, né? A gente, então, aqui seria a origem, eu traço os vetores da rede recíproca que liga a origem com todos os pontos à volta, né? Não precisei traçar aqui, porque na hora que a gente já desenha, então aqui é o K igual a 0, né? Aqui, esse aqui é o vetor, é um dos vetores K, por exemplo, eu passo o plano na metade, perpendicular, né? Então você vai ver que eu não vou precisar desenhar isso aqui, porque esse plano estaria aqui, né? Então, essa figura que ficou delimitada aqui dentro, né? Seria então a primeira zona de Brillouin, e que é delimitada por plano de Bragg. Então, se a gente olhar, a primeira zona de Brillouin, então, é uma região no espaço recíproco que a gente, saindo da origem, atinge qualquer ponto dele sem cruzar nenhum plano de Bragg, né? Então, se a gente pega o exemplo da rede quadrada aqui, né? Tem esse site aqui para quem quiser brincar, né? Dá para mostrar lá a construção das zonas de Brillouin, né? Então, esse quadrado vermelho aqui seria a primeira zona de Brillouin e aqui a origem, né? Então, veja que saindo da origem, eu posso atingir qualquer ponto desse quadrado vermelho sem precisar atravessar nenhum plano de Bragg. Já na segunda zona de Brillouin, que seria esse amarelinho aqui, né, essa região amarela, veja que eu, saindo da origem, eu preciso atravessar um plano de Bragg, tá? Eu atravessaria um único plano de Bragg. E assim por diante. Se eu tiver na terceira zona de Brillouin, na quarta e assim por diante, então, para a gente montar uma regrinha por inferência aí, né? Na segunda zona de Brillouin, eu parto da origem, eu cruzo um plano de Bragg, na terceira, cruza 2 e assim por diante. Ou a gente pode, então, estabelecer uma definição alternativa do que são as zonas de Brillouin, né? A primeira zona de Brillouin é a região no espaço recíproco que, partindo da origem, não cruza nenhum plano de Bragg. A segunda é a região do espaço recíproco, que pode se atingir partindo de qualquer ponto da primeira, cruzando apenas um plano de Bragg, né? Então, aí, para a segunda, se eu tiver aqui, por exemplo, quiser ir para a primeira, eu vou ter que cruzar esse plano de Bragg e assim por diante. A n+1ésima zona de Brillouin, então, é a região no espaço recíproco, que não pertence a n-1ésima, né? Não pertence à anterior, e que pode ser atingido da enésima cruzando apenas um plano de Bragg. Ou, alternativamente, a enésima zona de Brillouin é a região do espaço recíproco, que pode ser atingido partindo da origem, cruzando n-1 planos de Bragg. Muito bem, beleza. Com essa ideia, então, a gente volta aqui para a ideia da superfície de Fermi, da construção da superfície de Fermi. De novo, estou usando uma figurinha aqui do Rodrigo Capaz, lá da UFRJ,
né? Então ele desenhou aqui no plano Kx, Ky, né? Então isso aqui seria a esfera de Fermi e aqui seria a primeira zona de Brillouin. Agora veja que nesse caso aqui, a esfera de Fermi está toda dentro da primeira zona de Brillouin. Lembrando, eu fui preenchendo os estados e acabou, eu nem cheguei perto de nenhum plano de Bragg, né? Então esse é o caso em que o modelo do elétron livre é bastante bom, né? Porque esses estados aqui que estão longe dos planos de Bragg são aqueles estados em que a gente não tem possibilidade de ter energias próximas, né? E as correções que o potencial periódico induzem são correções pequenas, são correções de segunda ordem, né? Então esse aqui seria o exemplo, né? Se a gente fizer um gráfico de energia e aqui ele põe os pontos, né? Nessa rede quadrada aqui, né? No caso de uma rede plana quadrada, aqui é o ponto gama, aqui é o ponto x, aqui é o ponto m. Então esse aqui seria as bandas de energia, né? Como é que são as bandas de energia quando a gente sai do ponto m, vem para o ponto gama, para o ponto x e depois para o ponto m. Então fazendo esse percurso, né? E essa parte negrito aqui corresponderia aos estados que são ocupados. Então a gente está ocupando até aqui e veja que com isso a gente não chegou nem perto de nenhum dos planos de Bragg aqui, né? Muito bem. Agora, pode acontecer esse outro caso aqui, né? E que naquele gráfico, na rede quadrada, representaria uma energia de Fermi aqui. Então veja que aqui a gente já atravessou, né? A esfera de Fermi cruzou um dos planos de Bragg aqui, que cruzou os planos de Bragg aqui, que são as faces do quadrado, tá? Então como é que a gente constrói a superfície de Fermi nesse caso aqui? Então a ideia é essa, né? O que está dentro da primeira zona de Brillouin seria a primeira banda. O que está fora da segunda banda a gente desenha com distorção. Aqui ele nem desenhou com distorção, né? Mas normalmente a gente desenharia isso aqui abrindo o gap aqui, né? Mas esses quatro lóbulozinhos aqui que estão para fora são transportados para dentro da primeira zona de Brillouin, que dão origem, então, à segunda banda. Então, nesse caso, eu tenho a primeira banda totalmente preenchida e a segunda banda parcialmente preenchida nesse caso, né? Se a gente inclui a deformação devido ao potencial periódico fraco, a gente teria alguma coisa como essa figura aqui, né? Exagerando um pouquinho. Então, essas partes aqui que teriam que ser transladadas. Então, a superfície de Fermi ela teria um formato um pouquinho diferente aqui, com as distorções, então, aqui próximo dos planos de Bragg, tá? Então, isso seria a energia da primeira banda, como eu falei, a energia da segunda banda. Esse aqui é o exemplo do caso de uma rede hexagonal bidimensional, né? E aqui são os pontos, ou as linhas importantes aqui, os pontos. Aqui a linha tracejada seria a aproximação do elétron quase livre. O gás de elétrons livres é a linha tracejada. E o que acontece, então, na aproximação dos elétrons quase livre, né? Que é incluindo as distorções devido ao potencial periódico. Então, veja que as maiores diferenças acontecem exatamente ao longo dos planos de Bragg, né? Então, se a gente anda nessas linhas aqui, por exemplo, de gama e K, depois K e linha M, né? Por essa linha aqui, né? E depois M através da linha sigma, gama. Então, você vê que exatamente nas regiões, nos planos de Bragg, que é K, M, né? E na origem, né? Também, a gente tem efeito, então, do termo do potencial periódico fraco, distorcendo os estados que seriam na aproximação do elétron livre. Aqui tem um exemplo que está no Ashcroft-Mermin, né? Por exemplo, se eu tenho
E nesse capítulo, Ashcroft dá bastante peso aos metais, porque essa descrição dos elétrons quase livres, né, ou de potencial periódico fraco, ela é bastante conveniente para vários metais, né? E vários desses metais, eles têm ou estrutura FCC ou estrutura BCC. Então aqui nessa coluna, deixa eu ver se eu não pus errado, não é isso mesmo, né? Esse aqui é o body center, esse é o face center, pronto. Aqui a gente tem a primeira zona de Brillouin, segunda zona de Brillouin e terceira zona de Brillouin de uma rede BCC e de uma rede FCC, tá? Construída naquela ideia. A gente desenha parte da origem, desenha todos os vetores da rede recíproca, desenha planos, né? Na metade deles, a região limitada mais próxima da origem é a primeira zona e assim por diante, né? Usando aquela definição de que eu saio da origem e atravesso n-1 planos até atingir a zona de Brillouin, né? Legal, mas o efeito aqui, né, é interessante porque usando esse conceito, a gente pode estabelecer um procedimento para a gente ter uma ideia qualitativa da superfície de Fermi. Então a ideia é, começa com as energias do gás de elétrons livres e desenha a superfície de Fermi junto com as diferentes zonas de Brillouin. Nas proximidades de cada plano de Bragg, nas fronteiras da zona de Brillouin, deforma então ligeiramente a esfera de Fermi. Essa etapa às vezes é pulada e deixa-se mesmo o modelo, já que o efeito potencial é fraco. Aí, depois que a gente fez isso, a gente separa, então, as porções da esfera de Fermi que estão contidas em cada uma das diferentes zonas de Brillouin que a esfera se espalhou, né? Translada tudo dentro da primeira zona e a gente, então, tem uma ideia da esfera de Fermi que vem de diferentes bandas, então, do material. A superfície resultante será o ramo da superfície de Fermi, convencionando se chamar o ramo N, né, seria o ramo que vem da banda N, no esquema então de zonas repetidas, né? Então vamos pegar o exemplo aqui que está também lá no Ashcroft e Mermin, que é um metal FCC com valência 4. Significa que cada átomo vai fornecer 4 elétrons, que vai definir a densidade de elétrons e quantos elétrons eu vou ter no saco, né, para preencher os diferentes estados, portanto vai definir onde que é o nível de Fermi. Nesse caso, quando a gente desenha como é que chama? As bandas usando o modelo do elétron livre e os Ks disponíveis para a rede FCC, a gente vê que a esfera de Fermi vai até a quarta zona de Brillouin, né? Opa! A primeira zona de Brillouin está totalmente dentro da esfera de Fermi, né? Então a esfera de Fermi não vai cruzar nenhum dos planos da fronteira da primeira zona de Brillouin. A esfera de Fermi só intercepta os planos que formam da interface da segunda e da terceira zona de Brillouin, né? Então, essa que seria a segunda zona de Brillouin, aqui no livro ele desenha, né, a segunda zona de Brillouin junto com a esfera de Fermi, tá? Então você vê que a primeira zona de Brillouin é menorzinha, está lá no meio, né? Então, os planos da primeira zona de Brillouin nem são interceptados, então estão lá, né? A segunda zona de Brillouin mais a esfera de Fermi. A primeira zona de Brillouin é essa aqui, então eu tenho que transladar tudo que está aqui, né, dentro da segunda zona de Brillouin, que seria esses recortes aqui, né? Essas bolas que estão saindo aqui já estão indo para a terceira, né? Então, o que está dentro da segunda são o que está embaixo de cada um desses biquinhos aqui, então, que são as fronteiras da segunda zona de Brillouin, né? Então, nesses planos aqui, né? Como é que fala? Esse plano aqui, né? É um plano de Bragg e assim por diante. Se eu pego isso aqui, translado tudo, então eu tenho que pegar essa calotinha, né? Por baixo disso aqui vai ter uma calotinha cortada aqui que tem esse formato. Eu translado aqui, então ela vai vir preenchendo aquela face que está lá embaixo. Essa aqui vem da que veio de lá. Essa aqui veio
vem de cá, né? Porque eu tenho que transladar ela dentro da primeira zona, então ela vai dar origem a essa superfície. Essa superfície aqui na frente é a que está lá no fundo, que eu tenho que transladar e assim por diante. Então esse é o ramo da esfera de Fermi transladado então para dentro da primeira zona de Brillouin, né? E a que está na terceira? A terceira zona de Brillouin é essa figura aí. Se a gente desenha junto com a esfera de Fermi, por isso que ele está falando, né? Ele falou no início, vai até a quarta zona, né? Porque ainda sobram umas bolotinhas aqui, ó, que passaram da terceira, né? Então estão já na quarta zona de Brillouin. Então agora todas essas partes aqui em que a esfera de Fermi toca a superfície, os planos de Bragg da terceira zona de Brillouin, tem que ser transladado para dentro, então formando da primeira zona de Brillouin, formando então essa figura aqui. Então esse é o ramo da esfera de Fermi, né, transladado para a primeira zona de Brillouin, né? Então a gente tem aqui o segundo ramo, o terceiro ramo, o quarto ramo vem dessas bolinhas que sobraram, dessas cucurutuzinhos que sobraram aqui, trasladado agora para dentro da primeira zona de Brillouin, né? O efeito do potencial periódico, que foi desconsiderado até agora, é, na verdade, tornar as arestas mais arredondadas, né? Quando um ramo, às vezes, é composto por pequenas superfícies isoladas, como esse caso aqui, às vezes essa distorção pode fazer esses raminhos desaparecerem, né? E no caso de superfícies conectadas, às vezes, por braços finos, né, como esse caso, esse braço aqui não está muito fino, mas aqui poderia ser um bracinho menos fino, pode ser que o efeito da distorção pode fazer com que essas regiões acabem ficando, então, desconectadas, né? Então aqui tem outros exemplos, né, que também estão no livro. Se eu tenho um metal com valência 2, aí eu já tenho a esfera de Fermi intercepta os planos que delimitam a primeira zona de Brillouin e a segunda zona de Brillouin. Então, aqui já são os ramos transladados. Com valência 3, a esfera de Fermi já está depois, né? Já está na segunda, na terceira e na quarta. Veja que no caso da valência 3, esses pequenas coisinhas aqui que sobram da quarta zona, muito provavelmente desaparecem quando a gente inclui o efeito do potencial periódico fraco, né? Muito bem. Essa aula já ficou um pouco comprida, então nós vamos encerrar por aqui. E até agora a gente falou de um único átomo por ponto da rede, né? Então, o que falta para a gente concluir esse capítulo é o que acontece se eu agora tenho uma base, né? Se eu tenho mais de um átomo por ponto da rede. Mas isso fica então para a nossa próxima aula. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima.